Olá, crianças! Agora vamos fazer a atividade de número 10, certo? Que se encontra na página 30, 31 e 32 do nosso caderno de atividades 4, certo? Então, hoje são 23/8/2021. Nós já fizemos o bloco Ler é Legal, com o texto Pessoas São Diferentes, de Ruth Rocha. E agora vamos para o bloco Conversando com o Texto, que se inicia na página 30, certo? Então, o texto acima é uma notícia, um poema ou uma lenda. Sobre o que fala o nosso texto? O nosso texto fala sobre como as pessoas são diferentes. Na questão 4, é uma questão pessoal. Você vai marcar o que você acha. E você, como você se acha? Você se acha uma pessoa igual às outras? Ou você se acha uma pessoa diferente das outras? Você vai marcar a sua resposta. Questão 5. No texto, você vai pintar de azul as características da criança de número 1 e de vermelho as características da criança de número 2, certo? Então, nós temos aqui características de duas crianças. E nesse espaço aqui do texto, você vai desenhar as duas crianças diferentes. As crianças da característica 1 e as crianças da característica 2. Você vai desenhar nesse espaço aqui ao lado do texto. E pintar as características da criança 1 de azul e de vermelho da criança 2. Questão 6. Quantas vezes aparece a palavra diferentes aqui no nosso texto? Então, temos uma palavra diferentes no título, temos outra palavra no segundo verso e no último verso temos novamente a palavra diferentes. Então, aparece 3 vezes. Vamos para a questão 7 do bloco AB Conhecer. Você vai procurar no texto palavras que rimam com a palavra diferentes. Então, temos aqui no nosso texto dentes, pentes, lentes, quentes, rentes, tentes. Todas elas rimam com diferentes, porque terminam com entes. Questão 8. Você vai procurar no caça-palavras algumas palavras que contém no nosso texto. Então, tem palavra aqui criança, tem a palavra quentes, e aí você vai encontrar várias outras palavras lindas, certo? Você vai marcar quantas palavras você encontrar. Quanto mais, melhor. Questão 9. Você vai circular o que as palavras abaixo têm de igual, certo? Então, temos aqui diferentes, lentes, quentes, rentes, dentes, tentes e pentes. Todas elas terminam com entes. Então, vocês vão pintar essa igualdade entre elas, certo? Por isso que elas rimam, porque terminam iguais. Na questão 10, você já vai sublinhar a diferença entre elas. Sublinhar é passar um tracinho embaixo. Então, temos aqui o primeiro par de palavra. Nuca, nunca. Então, o que tem em uma que não tem na outra? Você vai passar um tracinho embaixo. Nesse caso aqui, é a letrinha N, que tem na segunda palavrinha. Na questão 11, você vai pintar da mesma cor as sílabas que formam o nome dos desenhos e escrever as palavras abaixo. Então, temos aqui a lâmpada. Você vai pintar da mesma cor as sílabas da palavra lâmpada. Temos o tambor, o bombom, temos um campeão e temos aqui uma pomba, certo? Vamos agora para a próxima questão. Questão de número 11.
Leia as palavras dos dois quadros e descubra a diferença. Então, no primeiro quadro, temos aqui palavras que contêm a letra M, e no segundo quadro, temos palavrinhas que contêm a letra N, mas as duas contêm o som nasal, porque a letrinha M e a letrinha N, ela dá o som nasal nessas palavras, certo? Então, vocês vão ler e vão descobrir qual é a diferença, qual é a letrinha que tem de diferente entre elas. Entre as palavras do quadro 1 e as palavras do quadro 2. Agora vamos para a questão de número 13. No bloco vai e vem das palavras, vocês vão completar as frases com as palavras que estão destacadas aqui no quadro abaixo. Então, temos presente, campo e bombeiro. Letra A. O apagou o fogo. Quem apagou o fogo? Foi o presente, o campo ou o bombeiro? Letra B. O tracinho de futebol está molhado. Quem é que está molhado aqui? Quem é que é de futebol está molhado? É o presente, é o campo ou é o bombeiro? Letra C. Lucas pegou o seu tracinho de aniversário. Então, o que Lucas pegou de aniversário? Foi o seu presente de aniversário? Foi o campo ou foi o bombeiro? Na questão 14, nós temos aqui o quadro de Operários de Tarsila do Amaral, pintado em 1933. Vamos observar o nosso quadro e responder as questões. Letra A. O texto ao lado é a legenda de um quadro. Ele foi pintado no ano de 1933 por Tarsila do Amaral. Letra B. O título do quadro é Operários. Letra C. O que você observa nos rostos das pessoas neste quadro? Olhe para o rosto de cada uma e o que você vê? Elas estão felizes, elas estão contentes, elas estão tristes, como elas estão? Você vai observar e vai colocar aqui, certo? Questão 15. Você vai colocar o número 1 para as informações correspondentes ao texto 1, que é o texto do poema. Pessoas são diferentes. E colocar o número 2 para as informações sobre o texto 2, o texto do quadro de operários, certo? Então, o texto que trata de uma obra de arte é o texto 2. Qual é o poema? O poema é o texto 1. O texto informativo é o texto 2, que dá informações sobre os operários daquela época, do ano de 1933. E é um texto de Ruth Rocha, é o texto de número 1. E assim você vai fazer o bloco, cada texto do seu jeito. Qualquer dúvida você pode estar perguntando para a tia. Um cheiro no coração. Beijos, beijos.